Olá, meus amigos, e agora estamos aqui na Vila dos Operários da Fazenda Ipanema. Muitos operários vindo de vários países, muitos imigrantes trabalharam aqui na fazenda. E hoje nós vemos esse cenário, parecendo mais uma vila fantasma. Muitas pessoas, muitos sonhos que aqui estiveram. Hoje nós encontramos casa. Vamos chegar mais próximo para que todos vocês vejam a situação das casas. Algumas casas, inclusive, árvores nasceram dentro dessas casas. Casas com um ar muito sinistro. Enquanto muitas pessoas não têm onde morar, a gente vê uma vila totalmente fantasma aqui. É uma vila. São em torno de 60 casas e casas que, para a época, eram casas muito boas. Tá? Lembrando bem que essas casas, muitos imigrantes que vieram de diversos países residiram nelas. Por favor. Inclusive, muitos desses que aqui trabalharam por muito tempo, por muitos anos, e por serem imigrantes, os primeiros imigrantes do Brasil, eles vieram a falecer. E quando faleceram aqui, por serem protestantes, a Igreja Católica proibiu que fossem enterrados nos cemitérios. Pois bem, aí sim nasce o primeiro cemitério protestante, porque as famílias que vieram de outros países, no momento do falecimento não tinha como ir para outro país naquela época. Então foi um momento de muita dor, porque os corpos acabaram ficando muito tempo expostos, até que se fosse criado um cemitério, o cemitério dos protestantes, o primeiro cemitério. Mas isso já vai ser um outro vídeo que eu vou estar comentando no próximo vídeo, certo? Vamos conhecer as casas aqui, por favor, meus amigos. Tem algumas casas que não é possível sequer entrar. Dê uma olhada aqui nessa daqui. Olha a situação. Não tem como entrar, o mato tomou conta, as janelas estão com uns tapumes, umas madeiras tampando a janela. Aqui a gente consegue olhar pela janela. Essa janela aqui dá pra gente olhar aqui dentro. Não é possível entrar na casa. Dá para vocês dar uma olhada aí dentro como é a situação. Aqui ao lado também tem o quintal dessa casa aqui. Aqui ao fundo temos o quintal. Não tem como a gente entrar, mas dá para vocês dar uma olhada aqui. É bem complicado realmente. Vamos vir aqui para o outro lado. A gente vê novamente mais umas casas. Dê uma olhada aqui. Olha a situação. Não sei se é possível entrar ou não. A casa pode desabar a qualquer momento. Aqui provavelmente devia ter uma garagem, porque tem uma estrutura aqui no chão, tem um cimento. Aqui é a entrada da casa e como vocês podem observar, o cheiro é muito forte, gente. O cheiro é muito forte. Tem alguns móveis aqui ainda, todos desmontados. Infelizmente não tem como nós entrarmos. A casa está rachada. Mas eu venho aqui um pouco, vamos mostrar para os nossos amigos como está a situação dessas casas. Está muito rachado aí, o cheiro é muito forte. E a gente observa aqui na entrada, tinha até que um degrau, uma escada bonita. Aqui ao lado, no quintal, vocês podem perceber que até tem um tamanho bom. E aqui já tem outra casa aqui. Inclusive tem um gatinho ali, um gatinho assustado. Um gatinho, acho que até meio selvagem. Foi conviver muito tempo aqui na casa abandonada. Vamos dar uma olhada aqui. Basicamente as casas eram próximas umas das outras. Aqui tem uma varanda, uma área pequena, né, que vocês podem observar. Não tem como entrar, porque a casa está em perigo de cair tudo. Está desabando, então há risco de desmoronamento aqui das casas. Por isso que para nossa segurança é importante a gente estar filmando aqui do lado de fora e mostrando para vocês uma das casas, de como estão. Olha, ali em cima, se vocês observam, tem mais uma divisão de uma próxima casa e ao lado mais uma casa. Olhando aqui no fundo, vocês não estão vendo a cozinha dessa casa. Vamos vir por aqui, meus amigos, dar uma conhecida
em outros casos. Meus amigos, e aqui na Vila dos Operários estamos exatamente na rua José Bonifácio. José Bonifácio com a rua Benjamin Constant. Estamos na esquina da rua José Bonifácio com a rua Benjamin Constant, aqui no vilarejo da Fábrica Ipanema. E eu convido a todos vocês, vamos conhecer como está esta casa aqui, aonde tem uma árvore que nasceu praticamente na frente da casa, depois de tantos anos abandonada. Vamos, meus amigos, conhecer essa casa. Convido a todos vocês a entrarem comigo, aonde viveu uma família por diversos anos, e que hoje, aqui a gente entra com cuidado, está abandonada há muito tempo, né? Muito cuidado, é perigoso alguma coisa. Eu quero convidar vocês, vamos tomar um café. Gente, como vocês podem ver, a casa está bem, eu não sei se o chão aguenta, a casa realmente está numa situação deplorável, tá? Já caiu telha. Por favor, podem entrar aqui comigo. Vamos entrar, conhecer como que era, pelo menos uma das casas dos operários. Aqui está aquela árvore na frente. Estou mostrando aqui, aqui provavelmente era uma sala. Olha a construção que era utilizada, olha quantos anos essa casa está aqui já. Observem que o telhado começou a cair, o forro está caindo. A casa praticamente está vazia, não tem nada, tá? É uma casa razoavelmente boa para a época. Olha a situação da parede, é muito sujo, o soalho ele já partiu, o chão aqui, provavelmente era um quarto. Aqui uma cozinha, provavelmente uma cozinha, mais um quarto aqui, deste lado. Observem bem. E aqui provavelmente era aonde conhecemos como lavanderia. Tem até um tanque da época aqui e o banheiro, que acredito ser ali. Realmente é o banheiro. Gente, é impressionante. Me perdoe até, mas olha o que tem no vaso. Dê uma olhada no que tem no vaso. Nasceu uma árvore no vaso. É impressionante. O que o tempo faz? Aqui então nós estamos na lavanderia. Aqui a cozinha. Um dormitório. Aqui provavelmente a sala, mais um dormitório. Aqui pode ser a sala de visita, né? É uma sala maior, tem essas duas janelas. E era uma casa para a época razoavelmente muito boa, tá? Uma casa muito boa, uma casa grande. E vocês podem observar que todas as casas seguem esse tamanho, esse molde. Devido aos anos que essas casas se encontram abandonadas, está nessa situação. Aqui viveu então os imigrantes, os primeiros imigrantes a chegarem no Brasil para trabalhar na Fazenda Ipanema, para trabalhar na primeira siderúrgica do Brasil. Até o próximo vídeo, meus amigos. Na rua Benjamin Constant, a antiga rua Benjamin Constant do vilarejo da fábrica da Fazenda Ipanema, primeira siderúrgica do Brasil, nós temos diversas casas abandonadas. Inclusive acabamos de entrar em uma, mostrando para vocês, que é justamente essa casa aqui da esquina. Que nós entramos e mostramos para vocês a situação dela. E aqui ao lado podemos ver outra casa na mesma situação, totalmente abandonada, em ruínas, digamos assim, em ruínas. É uma vila fantasma. Aqui ainda é preservado uma porta, está fechado, não tem como estarmos entrando, devido à atual situação da casa também. Esta casa, para vocês verem, ela inclusive tem uma árvore saindo de dentro da janela. Os relatos que nós tivemos com alguns moradores mais antigos da região, que nessas casas, muitas dessas casas, até banheira tinham dentro. Para vocês verem que naquela época, aqui então ficavam os imigrantes com um cargo superior, né? Casas nesse estado, de muitos anos,
com banheira dentro. Então provavelmente eram os imigrantes que tinham um grau superior. Essa casa, como foi para vocês, tem árvores dentro da casa, árvores saindo da casa. Infelizmente não há como entrarmos nessa casa devido à atual situação dela. O telhado praticamente caiu quase todo. E aqui a gente observa a calçada da casa. Então a calçada tem em todas as casas essa calçada, e além da calçada, pode ver que tem também. Eles se preocupavam muito com a escoação de água ao lado, né? Por se tratar próximo à Mata Atlântica, então tem esse caimento de água. E aqui infelizmente não há possibilidade de entrarmos. A vegetação tomou conta da casa e está nessa situação aqui. Aqui nós temos aqui provavelmente a varanda, a casa toda trabalhada em cima, cheia de degradê. Vocês podem observar que antigamente já existia eletricidade aqui, devido ao gerador lá debaixo da represa, que foi a primeira represa do Brasil, tá? Primeira represa do Brasil. Essa casa que a gente pode ver aqui ao lado, observem no telhado da casa, o tamanho da árvore que nasceu dentro dessa casa. Vamos olhar aqui pela janela, não há possibilidade de entrar nessa casa devido à atual situação e ao tempo de abandono dessa casa aqui. Aqui, como vocês podem ver, tem a calçada e também tem essa parte onde escoa as águas. Aqui, gente, nós temos uma janela para vocês poderem observar como que é a situação da casa, a estrutura da casa. E olha o tamanho desta árvore que já cresceu aqui. Aqui nessa próxima janela a gente consegue ver a espessura do tronco desta árvore. Esta árvore que ela cresceu nessa casa e arrancou o telhado da casa. E é uma gigantesca de uma árvore, como vocês podem estar observando aqui. Aqui a gente observa que as janelas antigas tinham esses ferrinhos para segurar a janela devido ao vento. E ele está aqui firme ainda. Nessa próxima janela, porque as casas aqui eram grandes. Eram casas que, como vieram os imigrantes com a família, com a esposa e com os filhos, então a casa devia ter um tamanho bom, né? E aqui a gente observa um novo cômodo da casa, totalmente tomado por árvores e vegetação, que já tomaram conta já desse lugar. Na nossa frente, a casa que nós já havíamos mostrado, com árvores. Olha o tamanho daquela árvore. Gente, as casas da Vila dos Operários estão se perdendo no meio da vegetação. Um dia aonde foi vegetação, um dia aonde os imigrantes chegaram, um dia aonde construíram essa vila. A natureza está voltando ao seu lugar de origem. Nessa forma vocês conseguem imaginar como estão as casas. E aqui na Vila dos Operários estamos em mais uma casa. Essa aparentemente é uma das melhores. Como vocês podem observar, a janela já não é mais a janela da época, uma janela diferenciada. O piso aqui no chão já é um piso, digamos que mais moderno do que foi antigamente. Temos aqui uma garagem, né, para o automóvel. Alguns vidros quebrados aqui. E aqui a gente consegue observar que mesmo a casa ela estando nessa situação, eu gostaria que vocês observassem, gente. Tem teia de aranha aqui, temos que tomar cuidado. Ó, aqui o soalho, ele já fez uma, ele já estava do lado já. Mas observem o detalhe aqui do forro. Observe a parede aqui ao lado. Era uma casa já, digamos, para uma pessoa mais importante, né? Só que eu não vou entrar muito, porque o chão está muito mole aqui. Eu gostaria apenas que vocês vissem aqui uma parte, se der para filmar aqui, mostrar para os nossos amigos aqui. Tem uma parte que seria a cozinha, acredito eu. Todo com ladrilho da época. Observem bem a casa, como é uma casa fresca.
O forro dessa casa é um forro diferenciado. Está fazendo um pouco de eco, porque a casa está totalmente vazia. Realmente o cheiro é um cheiro muito forte aqui dentro. E é uma casa grande. Muito grande. Ao fundo vocês vão ver o banheiro. Uma casa com uma família aí de umas 5, 6 pessoas. Só que a casa também já está toda rachada. Como vocês podem observar na parede ali, toda rachada. Uma casa com 3 dormitórios, uma casa com uma cozinha grande, extensa, uma sala de estar, muito trabalhada, uma varanda. É uma casa de uma pessoa que trabalhou aqui realmente graduada. Às vezes a gente dá umas corridas porque tem muita teia de aranha devido ao abandono dessas casas aqui da Vila dos Operários. Muito obrigado por ter ficado até agora aqui. Um abraço do amigo Luciano Porto.